Deus que tem alcançado as nossas vidas. Estamos aqui para estarmos meditando um pouco mais na palavra do Senhor Jesus. E eu quero dizer para todos os nossos amados irmãos que para mim é motivo de muita alegria poder nesta noite estar aqui para juntos ministrarmos, estudarmos a palavra do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês que eu tenho aqui, nesta noite, um assunto de suma importância para a vida cristã. Eu quero falar sobre a desobediência, o perigo que a desobediência traz na vida do crente e do ser humano em geral. E para nós respaldarmos a nossa reflexão nessa noite, eu convido a todos que abram as vossas Bíblias juntamente conosco no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo de número 19. Romanos capítulo 5, versículo de número 19. A palavra do Senhor nos diz assim, em Romanos 5, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Todos nós sabemos que Adão pecou, desobedeceu a ordem do Senhor Jesus. E com essa desobediência de Adão, toda a humanidade, desde Adão ao tempo presente, carregou sobre seus ombros o pecado herdado pelos nossos pais, por Adão e Eva. Mas também nós sabemos que, através de um só homem, todos foram feitos pecadores, que foi Adão. Mas nós também sabemos que por um só homem, Jesus Cristo, ao ser pregado naquela cruz, ao ser morto naquela cruz, pagar pelo meu pecado, ele também fez com que toda a humanidade, a todos quantos crescem no seu nome e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, terão a oportunidade, a chance de se tornarem justos perante o Senhor Jesus. E com base nesse versículo que nós acabamos de ler aqui neste momento, eu tenho aqui algumas lições que nós podemos aprender com a desobediência. E a primeira lição que eu tenho para compartilhar com os irmãos sobre a desobediência é que, em primeiro lugar, amados irmãos, a desobediência, ela nos afasta de Deus e de sua presença. Nós sabemos que quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu os mandamentos do Senhor Jesus, o que aconteceu com Adão? Adão, queridos, foi expulso do jardim. Eva foi expulso do jardim. Eles ficaram então privados da presença de Deus. Deus foi ao encontro de Adão, mas aquela intimidade que Adão tinha com Deus antes da sua queda, ela foi quebrada. Então nós aprendemos que a desobediência, ela nos afasta de Deus e de sua presença. Vocês se lembram também, lá em Juízes 16, no versículo de número 20, Sansão diz o seguinte: sairei, ainda esta vez, como dantes, e me livrarei das mãos dos filisteus. Não sabia Sansão que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Queridos irmãos, a desobediência de Sansão fez com que o Espírito Santo se retirasse da sua vida. Aqui nós aprendemos com Sansão
uma dura lição, que a desobediência nos afasta da presença de Deus. Mas também aqui eu tenho um outro exemplo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Aquela carta que foi escrita à igreja de Sardes. O Senhor Jesus disse para ela: tem nome que vive, mas está morto. Tem muita gente dessa forma. Estão andando por aí, estão caminhando por aí, mas era como se fosse um cadáver espiritual. É um morto ambulante espiritualmente andando por aí. Tem nome que vive, mas está morto. Será que isso não é talvez o caso de alguns que estão aqui nesta noite nos ouvindo? Será que esse não é o caso de alguns que estão por aí dentro das igrejas? Estão cantando, estão pregando, estão arrastando multidões e Jesus está olhando e está dizendo: tem nome que vive, mas está morto. Cuidado, meus irmãos. A desobediência, em primeira instância, ela nos afasta de Deus e também de sua presença. Mas eu tenho aqui, amados irmãos, em segundo lugar, uma segunda lição sobre o perigo da desobediência. Em segundo lugar, a desobediência, amados, nos torna escravo da situação. Olha o que diz em 2 Samuel, capítulo 12, Davi e Batseba. Eles caíram em pecado. E Davi ficou escravo daquela situação, porque o Senhor Jesus disse que a espada não sairia da casa de Davi. Davi se tornou escravo daquela situação, que alguma situação chegou a dizer: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Oh, querido irmão, nós não podemos chegar nessa situação que chegou Davi. Você comete um pecado, você encobre o pecado, você esconde aquele pecado e você fica sendo preso, se tornando presa fácil, escravo daquela situação, porque você não confessa o seu pecado, você não abre o seu coração para Deus, você não conta para Deus o que está preso aí dentro do seu coração. E você passa então a ser flagelado pelos verdugos da sua consciência. Por quê? Porque o pecado, a desobediência, nos torna, amados irmãos, escravos da situação. Porque a palavra de Deus diz: aquele que é dominado por certa situação torna-se escravo dele. Tem muita gente escravo do sexo. Tem muita gente escravo do vício, do álcool, da bebida, das drogas. E enfim, muita gente escravo de muita coisa. Mas nesta noite, eu estou aqui para te avisar. Deus está nos alertando neste momento que a desobediência faz de nós um escravo da própria situação. Mas em terceiro lugar, amados irmãos, a terceira lição que eu aprendo com a desobediência é que a desobediência, amados, nos torna rejeitados por Deus. Vocês conhecem aquela história que está registrada lá em Gênesis capítulo 4? Caim fez uma oferta para Deus, uma oferta desagradável, de qualquer maneira, que não aceitou o Senhor Jesus, não atentou o Senhor para a oferta de Caim. Sabe o que aconteceu, amados irmãos? Tudo por causa da desobediência. Vocês lembram também a história do rei Saul? O Senhor Jesus rejeitou a Saul. Ele diz: não se preocupe, Samuel, porque esse povo não tem rejeitado somente a você, mas tem rejeitado a mim. O povo rejeitou a ordenança do Senhor, rejeitou o domínio do Senhor, mas o Senhor Jesus também rejeitou a Saul.
porque tinha desobedecido a ordem do Senhor. Eu tinha desobedecido, amados irmãos, os mandamentos do Senhor Jesus. Portanto, a desobediência, amados irmãos, nos torna rejeitados por Deus. Tome cuidado. Você que está ouvindo aqui essa palavra de Deus. Deus está falando com cada um de nós, a começar por mim. Porque se eu não me cuidar, se eu vacilar, se eu não levar a sério, amados irmãos, eu posso também entrar nessa situação. Por isso, amados irmãos, a desobediência, o pecado, pode nos fazer rejeitados de Deus. Mas, amados irmãos, em quarto lugar, escute o que eu vou dizer aqui em nome de Jesus. A desobediência também, amado, ela pode nos consumir pelo fogo de Deus. Olha que ponto pode chegar uma pessoa que vive na desobediência. A desobediência pode, queridos irmãos, nos fazer a ser consumidos por Deus. Eu tenho aqui um exemplo muito prático de Levítico. Levítico capítulo 10. Conta para nós a história de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú colocaram fogo e ofereceram fogo estranho ao Senhor. E o fogo do Senhor os consumiu. Porque, por causa da desobediência, eu poderia citar aqui também um exemplo das duas cidades, Sodoma e Gomorra. A desobediência dos moradores de Sodoma e de Gomorra fizeram com que o Senhor Jesus, queridos irmãos, consumisse aquela cidade com fogo. Por quê? Por causa da desobediência. Oh, amados irmãos, tenha cuidado. Fique atento aos sinais que Deus tem colocado na sua vida. Fique atento àquilo que o Senhor tem te mostrado. Aquilo que o Senhor tem aberto os teus olhos para que você pudesse enxergar. Porque a desobediência pode nos tornar ou nos fazer ser consumidos pelo fogo de Deus. E a grande pergunta que não quer calar é: o que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa postura? Como tem sido o nosso comportamento? A mim como pastor, a você como ovelha, a você diácono, a você presbítero, a você evangelista, a você missionário, a você cantor. Tem muita gente oferecendo fogo estranho ao Senhor, como fizeram esses dois homens, Nadab e Abiú. Eu quero dizer para você nesta noite, será que a sua oferta, será que a sua adoração, será que a sua postura, o seu comportamento tem de fato agradado ao Senhor? Ou você também está oferecendo fogo estranho ao Senhor Jesus? Tome cuidado, amados irmãos. Tenha cuidado. Abra os teus olhos. Abra o teu coração. Porque a desobediência pode nos fazer ser consumidos pelo fogo de Deus. Mas, amados irmãos, eu tenho aqui em quinto lugar, uma quinta lição que podemos aprender com o perigo da desobediência. Em quinto lugar, a desobediência também nos faz ser opositor ao reino de Deus. Podemos citar aqui como exemplo Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé, eles pregam o evangelho, eles expulsam demônios, faz a obra de Deus e Elimas, o encantador, perturbava Paulo. Irmão, tem muita gente que por causa da desobediência fala mal de pastor, fala mal da igreja, persegue os crentes. Tem muita gente que por causa da desobediência, ela tem se colocado na contramão do reino de Deus.
tem se colocado na contramão da expansão do reino de Deus aqui nessa terra. Por quê? Por causa da desobediência. Ela vai cometendo erros, cometendo pecados, desobediência, e mais desobediência acaba ficando com a tua mente cauterizada, que ela passa desta forma, então, a não participar, a não cooperar com a propagação do Evangelho, e ao invés passa a ser um opositor ao reino de Deus. Por quê? Por causa da desobediência. Por isso, amados irmãos, tomemos cuidado, abramos os nossos olhos, a nossa mente, e tenhamos cuidado, que a desobediência pode fazer de nós um opositor ao reino de Deus. Deus está falando conosco nessa noite, irmão. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Deus está falando conosco. O perigo que a desobediência causa em nossa vida. Mas, amados irmãos, em sexto lugar, o que a desobediência pode fazer? Que mal a desobediência pode trazer no seu, na sua e na minha vida? Em sexto lugar, a desobediência, amados irmãos, ela provoca tempestade na nossa vida e na nossa família. Você se lembra de Jonas? O que aconteceu com Jonas? Desobedeceu a Deus. Deus pediu para que ele fosse para uma cidade chamada Nínive. Para quê? Para pregar a palavra, para anunciar o reino de Deus, para anunciar o juízo de Deus sobre aquela cidade. Mas Jonas se dispõe não para ir a Nínive, mas para fugir da presença do Senhor, e toma um navio com destino a uma cidade totalmente contrária, totalmente oposta à direção que Deus manda Jonas ir para pregar a tua palavra. O que foi que aconteceu, amados irmãos? Vocês conhecem a história. A história de Jonas é muito conhecida. Sabe o que acontece, irmão? Veio aquela grande tempestade. Pegaram Jonas e jogaram no mar. Jonas foi engolido por um peixe. Toda esta situação na vida de Jonas poderia ser evitada se ele não tivesse desobedecido à ordem do Senhor. A desobediência de Jonas fez com que Jonas ficasse 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, a quase à beira da morte. Jonas só não morreu dentro daquele peixe porque Deus tinha um propósito na vida dele. Mas tudo isso poderia ser evitado se Jonas tivesse obedecido à voz do Senhor Jesus. Portanto, amados irmãos, obedeça a Deus. Obedeça. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Portanto, a desobediência pode provocar tempestades em nossa vida. Mas, amados irmãos, em sétimo e último lugar, eu tenho que a última lição para nós nesta noite meditarmos sobre a desobediência. É que a desobediência impede a expansão do reino de Deus. Por quê, amados irmãos? Escute bem. A ordem de Jesus é esta. A ordem de Jesus, amados irmãos, é esta. Ide a todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é tudo para nós. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, nós obedecermos, amados irmãos, os seus mandamentos, o que está escrito aqui na sua palavra. Escute bem, amados irmãos, escute bem. A desobediência impede a expansão do reino de Deus, porque você, porque eu, porque a igreja do tempo presente talvez não está cumprindo o ID de Deus, não está cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus. Portanto, se quisermos sermos obedientes ao reino de Deus,
para a expansão da pregação do Evangelho, nós precisamos obedecer às Sagradas Escrituras, cumprindo o ID do Senhor Jesus, para que assim, desta forma, possamos ser obedientes à palavra de Deus, para que assim possamos prosseguir a nossa vida cooperando com o reino de Deus. Portanto, amados irmãos, escute bem, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glorificado é o nome do Senhor, porque muitos desobedeceram, mas pela obediência de um só homem, nós vamos ser feitos justos perante ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe ricamente a cada um desta noite. Que Deus possa completar essa palavra em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por essa tão sublime e rica oportunidade de poder estar com os irmãos esta noite para juntos ministrarmos a palavra do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.